Olá para você que está acompanhando mais uma semana aqui do Sul Notícias, mais uma vez nesse fórum aqui, nesse espaço que a gente reserva semanalmente para trocar uma ideia com gestores, falar um pouco mais sobre a visão de mercado que eles estão tendo, né, falar um pouco mais com o pessoal que está mais com skin in the game, que está tomando as decisões no dia a dia com os ativos, que está olhando bolsa bem de perto, e como sempre eu estou aqui bem acompanhado com alguém que entende mais de mercado do que eu para falar um pouco com vocês, dividir um pouco da opinião dele. E hoje eu trago o Rafael Passos, que é lá da Ajax Asset. Tudo bem, Rafa? Fala, Edu, tudo bom? Obrigado aí pelo espaço, pelo convite. Tudo certo, então. E bom, antes de a gente afunilar mais o nosso papo, acho que é interessante falar um pouco sobre como que o mercado está hoje, né? A gente está numa semana que finalmente, né, a gente viu o arcabouço fiscal que estava sendo bem aguardado, tinha muita gente com uma expectativa muito grande para quando fosse rolar essa coletiva de imprensa, para quando o governo fosse divulgar isso, e a gente viu vendo o mercado com um pouco mais de volatilidade do que nos outros dias, né? Como é que foi a percepção de vocês sobre o arcabouço que foi divulgado e como é que está a noção de vocês de bolsa hoje, considerando os eventos recentes aí que a gente acabou de vir de Copom, de Super Quarta, né, com Fed, e agora a gente teve essa novidade do arcabouço. Beleza, vamos lá. Aqui de Brasil, enfim, acho que o grande destaque, né? O mercado estava muito cético aqui com relação ao fiscal, e é onde o mercado vinha colocando muito prêmio, né, nos ativos de risco. Então, seja aqui no mercado de juros, seja aqui no mercado de renda variável, todos os ativos, enfim, carregando um prêmio extremamente elevado por conta desse risco fiscal que a gente tinha aqui no Brasil, né? Então vamos lá. No primeiro momento, a partir do momento que a gente teve aqui mais cedo a divulgação, né, dos principais pontos desse arcabouço fiscal, enfim, a gente teve alguns sinais positivos, principalmente por conta desse gatilho de crescimento de despesa que precisa aqui vir abaixo do crescimento de receita, né? Então, enfim, acho que esse é um dos principais destaques positivos que a gente tem, muito por conta da previsibilidade que a gente tem aqui com o crescimento de gasto do governo federal, né? E, enfim, a gente já tinha ouvido algumas discussões do mercado, mas nada ainda que tinha sido decidido pelo governo, né? E hoje foi a notícia que a gente teve, o governo de fato cravando em 70% o crescimento de despesa com relação ao crescimento de receita, né? Agora, então, nesse primeiro momento que a gente teve foi o mercado, de fato, tirando esse risco, né, esse prêmio de risco que a gente tinha, seja aqui nas curvas de juros, que aí, enfim, a gente teve os DIs caindo mais forte ao longo da manhã, aqui para a Bolsa também, consequentemente, a gente teve um reflexo bastante positivo, os mercados subiram bem firmes, né, enfim, com essa apresentação que a gente teve dos membros do governo. Agora, eu acho que a partir do momento, né, agora de tarde, enfim, e aí nos próximos dias, a gente vai ter o mercado, querendo ou não, digerindo parte dessas propostas, né? A gente ainda não teve aqui acesso ao texto definitivo, né? Provavelmente a gente vai ter ao longo da próxima semana, mas, enfim, algumas discussões que devem aqui continuar nos próximos dias, né? Os triggers que a gente tem aqui para o arcabouço fiscal, de fato, ele não mostra aqui alguma explosão mais forte dessa trajetória de dívida, né? Foi o que eu comentei, a gente tem uma previsibilidade aqui de crescimento de despesa, por conta aqui de receita também, que fica aqui debaixo dessa baliza de receita, mas o fato é que a trajetória de dívida, você não tem ainda algum alívio mais forte ou até de queda lá na frente, né? Então, enfim, são alguns pontos que eu acho que o mercado provavelmente deve avaliar nesses próximos dias e que pode aqui, querendo ou não, tirar um pouco desse otimismo que a gente teve com o arcabouço fiscal, tá? Então, assim, esse cenário que a gente tem hoje, ele é muito factível se eu considero um crescimento forte de atividade aqui de Brasil. Mas, por outro lado, se eu tenho um crescimento um pouco mais tímido ou até uma queda de atividade, vai ser difícil a gente ter esse arcabouço fiscal factível aqui nos parâmetros fiscais mais rígidos, né? Então, de fato, eu acho que esse primeiro momento, querendo ou não, ele tem um viés mais positivo, muito porque o mercado ele estava, de fato, extremamente pessimista, né? O mercado estava trabalhando num valuation extremamente amassado, deprimido,
né? As curvas de juros também estavam bastante elevadas. Então, acho que faz um pouco de sentido o mercado tirar um pouco desses prêmios, mas querendo ou não, enfim, acho que provavelmente a gente vai ter nos próximos dias de fato esse texto e a gente consegue aqui ter uma diretriz melhor, né? Agora, foi o que eu comentei, eu acho que é uma medida paliativa, né, de curto prazo, porque no médio e longo prazo a gente ainda tem alguns desafios mais estruturais aqui de Brasil que eu acho que deixa o cenário bastante desafiador, né? Acho que o ponto principal vai ser a leitura que o BC deve ter com relação aqui a essas diretrizes fiscais, né? E aqui a expectativa que a gente tem com relação à política monetária, né? Hoje, do jeito que foi apresentado, acho que a gente não tem ainda muito espaço para queda de juros em 2023. Então, querendo ou não, acho difícil a gente ter uma leitura do BC ainda mais dovish, né? Ainda mais relaxada. Acho que provavelmente o BC ainda deve continuar mais duro. Consequentemente, enfim, sem muito espaço, né, para queda de juros nesse ano, a gente pode ter ainda volatilidade nesse mercado, seja aqui de renda fixa ou seja aqui de renda variável, né? Então, a priori, sinais que tenderiam a ser um pouco mais otimistas aqui para o mercado, enfim, acho que o mercado pode tirar um pouco esse pé, né, no acelerador a partir do momento em que a gente não vê uma trajetória de dívida em queda mais acentuada, um controle de despesa mais forte, tá? Perfeito. E você tocou justamente nesse ponto do BC. Esse foi justamente um assunto que pegou bastante e a gente viu há algumas semanas consecutivas o pessoal né, ver o Focus elevando a expectativa de Selic, né? Se não me engano, no último que a gente teve foram 10% para o ano que vem e 12,75% para esse ano, né? Então, no começo do ano a gente já não tinha essa perspectiva de juros de 2 dígitos no ano que vem, a gente passou a ter. E ao mesmo tempo o Fed subiu os juros lá, apesar de ter alguns analistas falando que eles poderiam pisar no freio por conta dos eventos de crédito, né, toda aquela coisa que rolou com Credit Suisse, com SVB, com outros atores. Como é que está a perspectiva de vocês para a Selic desse ano? Vocês acham que o BC deve cortar só em agosto? Como é que vocês acham que isso deve, né, como é que essa condução deve se dar? E se tem algum setor que vocês acham que por conta disso deve continuar pressionado, né? Eu me recordo que depois da super quarta, assim, foi um pregão super marcante, porque rolou, né, todas as empresas que tinham um endividamento alto, ou especialmente varejo, né, empresas que dependem mais de crédito, caíram muito, assim, a ponta negativa do Ibovespa para tudo queda de acima de 10% de empresa que tinha alavancagem alta ou dependência de crédito. Exato. Olhando aqui, principalmente o Copom, né, eu acho que as sinalizações foram bem objetivas, né, seja aqui do comunicado, como também da ata, né. Então, assim, eu acho que fica nítido o objetivo central do BC na ancoragem da meta de inflação, né. Então, enfim, o BC deve perseguir essa meta, enfim, a perseguição da meta ela deve se sobressair com relação à atividade, né? Então, assim, aqui para o Brasil, a hora que a gente olha aqui, principalmente para os últimos dados de atividade, a gente já vê dados de atividade mais enfraquecidos. A hora que a gente vai para o mercado de crédito, a gente já vê também alguns desafios estruturais no mercado de crédito. A hora que a gente olha aqui para o nível de endividamento, e principalmente endividamento das famílias, a gente também vê um nível bastante alavancado, né? As famílias estão aí com praticamente 50% da renda comprometida, né? Nas máximas históricas. Se eu olho por esse lado, eu tenho aqui um viés que seria factível um corte de juros, né? Para a gente ter algum alívio aqui em torno da atividade. O que acontece é que o fiscal, de fato, ele não ajuda, né? Porque a hora que a gente olha para o fiscal, as despesas ainda crescendo firme, a receita provavelmente, principalmente a arrecadação agora, devem desacelerar ao longo desse ano. Então, o fiscal que é onde atrapalha, né? E que se reflete principalmente nas expectativas futuras de inflação, né? Então, esse fiscal é a baliza principal para que a gente tenha aqui alguma eventual queda, né, nos juros
ao longo desse ano. Então, assim, até a gente não ter alguns sinais mais positivos, principalmente do lado da inflação, onde a gente ainda tem uma inflação de serviços pinicando, né? Acho difícil o Banco Central aqui ter algum corte mais excessivo de juros, tá? Provavelmente a gente deve ter um corte ali para o quarto tri, né? Final do terceiro tri, quarto tri desse ano, muito aqui por conta de fato aqui de atividade, né? Mas assim, se a gente considerar o que a gente vinha olhando no ano passado, aquele corte que a gente vinha embutindo na curva, né? Enfim, podendo atingir aí mais próximo de 10%, eu acho que hoje, basicamente, enfim, essa queda mais forte, ela está, de fato, descorrelacionada, né? O mercado, de fato, hoje não precifica alguma queda excessiva e acho muito difícil a gente ter alguma expectativa aqui de queda de juros mais fortes, né? Então, muito provavelmente, a gente começa a ter alguma queda mais leve, né? E fique bem próximo desse cenário do próprio Focus aqui no final do ano, né? Agora, olhando um pouquinho para mercados, né? Vamos lá, a gente está trabalhando com juros aqui um pouco mais altos, né? Se eu estou trabalhando com juros um pouco mais altos por um período mais prolongado, esses setores que foi justamente o que você comentou, que tem uma correlação aqui mais forte, né, com esse CDI, né, que aqui são os players privados, né, os players, desculpa, domésticos, né, que são as empresas que têm aqui dívida mais atrelada à CDI, esses players tendem aqui a sofrer mais forte, né, e aí não tem como você tirar alguma pressão desses setores mesmo, ligados a consumo, mas principalmente consumos que a gente fala mais cíclicos, né? Então, seriam aqui mais varejistas, né? Ou até ativos principalmente ligados à infraestrutura, que tem uma correlação também mais forte com esses juros futuros, né? Então, acho que esses são players que provavelmente devem continuar a sofrer aqui ao longo do ano, tá? Agora, um fato que eu acho mais notório, né, e aí puxando um pouquinho a sardinha aqui mais para o buy side, o que a gente tem visto, né? Lá fora, o cenário ele também está com muita volatilidade, né? Então, assim, aqui no Brasil já está difícil a gente ter alguma sensibilidade mais forte, lá fora não ajuda. Então, nesse contexto, não à toa que a gente tem visto aqui para mercados locais, enfim, mercado trabalhando em bandas, né? Quando a gente tem esse mercado mais estressado, é normal a gente ter esses, principalmente o buy side, adotando alguns shorts direcional em papéis que eles estão mais caros, que eles estão com valuations mais esticados, né? Para trazer esse valuation mais próximo do que hoje negocia a bolsa, né? Então, o que eu quero dizer? Papéis que, muito embora, enfim, por exemplo, uma saúde, papéis de saúde que têm valuations mais esticados, provavelmente podem continuar também com uma onda um pouco mais short por conta desses preços, né, que seguem ainda muito esticados a hora que eu comparo com bolsa, né? Então, assim, traduzindo, acho que players que a gente tem aqui de atividade doméstica ainda vão sofrer, né, muito por conta desses juros elevados, principalmente as varejistas, né? Eu estou falando de um cenário de dólar ainda, um real ainda depreciado, uma inflação ainda elevada, e uma atividade também, querendo ou não, que vem perdendo tração, né? Nesse contexto, os players domésticos tendem a sofrer mais forte. E, em paralelo, esses setores também que costumam a girar com um PL, né, com um valuation mais esticado, também podem sofrer, né? Então, assim, eu acho que esses são os dois grandes triggers, olhando para o setor aqui de bolsa, enfim, é bom ficar atento, né? Então, não só varejo, não só consumo, não só infraestrutura, mas também esses setores mais esticados, como, por exemplo, saúde, podem sofrer também um pouquinho mais por conta de valuation. Perfeito. Então, antes só de passar para o próximo assunto, só compartilhando aqui na tela para o pessoal que está assistindo o vídeo aí, sempre a gente atualizou aqui a matéria em tempo real de quando rolou esse anúncio do Haddad, né, por parte do arcabouço fiscal.
Então, a gente detalhou aqui os principais pontos do PowerPoint que foi apresentado, dos documentos que foram apresentados lá para o governo, para o pessoal que quiser ver detalhadamente o que o governo federal falou, né, sobre como é que vai ficar esse plano fiscal e o que é um tema que eminentemente afeta bastante o mercado. E do próximo assunto, acho que é relevante aqui, é um tema que acho que é relevante para a Jax e é um tema que movimentou bastante o noticiário nas últimas semanas, que é o segmento de frigoríficos, né? A gente acabou de ver uma suspensão de exportação para a China, a gente teve um caso que depois foi um caso que a gente conhece como doença da vaca louca, né? Tem um nome científico específico que me fugiu da cabeça o nome, mas todo mundo conhece como vaca louca, né? Sai na imprensa como vaca louca. Isso suspendeu as importações e algumas empresas daqui conseguiram contornar, né? Tem controladas em outros países, fizeram algumas coisas. E além disso, né, a gente tem um cenário de retração, né, das ações na maior parte dos setores, né? Como vocês podem ver aqui na tela, no Status Invest, em janelas de 6 e 12 meses, a maioria dos papéis de frigoríficos cai bastante, né? A maioria teve um ano de 2021 muito forte, né? Então, JBS aqui cai 48% em 2 meses, Marfrig cai 61% e BRF cai 64%. Então, são quedas bem específicas para uma janela aí de 12 meses, e a gente sabe que são papéis que o investidor brasileiro acompanha bastante, que são relevantes. Queria saber de você, Rafa, como é que está a visão de vocês aí, se vocês têm uma perspectiva de turnaround, digamos assim, desse setor, se deve rolar uma realavancagem, digamos, dessas empresas, que boa parte, me recordo até que a Marfrig teve em 2021 muito forte, assim, com EBITDA, boa parte do EBITDA vindo dos Estados Unidos. Você tem perspectiva desse cenário que foi bem glorioso em 2021, desse cenário voltar? E como é que está a visão de vocês por conta dessa suspensão de importações que rolou recentemente? Tá, vamos lá. Esse é um setor que particularmente a gente gosta, tá, Edu? O que acontece foi, o setor ele passou por alguns percalços, né? A gente teve algumas tempestades em cima dos frigoríficos de forma geral, né? Então, assim, com relação à suspensão, foi o que você comentou, foi um caso atípico, já está regularizada a situação, né? Agora, o que a gente espera é, de fato, ter uma retomada aqui mais forte das exportações, principalmente para a China, né? Se a gente pegar a China, representa que em 2022 representou quase 40% das exportações que a gente teve de bife, né? Então, assim, a China, querendo ou não, é um player extremamente estratégico aqui para o Brasil, né? Essa retomada de exportação ainda ela não veio. Então, por exemplo, se a gente olhar para esses últimos dados da CSEX que a gente teve nessa última semana, a gente ainda vê uma queda de volume, né? E os preços também estão bastante estáveis, né? Então, assim, a gente ainda não teve, né, essa retomada de exportação aqui, principalmente para a China, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, enfim, aqui eu acho que é mais da indústria de forma geral, né? O que acontece? Os players de frigorífico, eles vêm sofrendo muito forte por conta do mercado norte-americano, né? E o que aconteceu? No mercado norte-americano, hoje, a gente tem algum desafio com relação ao ciclo de gado, né? Você tem uma oferta mais forte lá nos Estados Unidos, que é o que vem pressionando muito a margem dos frigoríficos, né? Então, enfim, você comentou até mesmo o JBS e principalmente a Marfrig, né? Esses são os dois players que aqui ficam mais expostos nos Estados Unidos, principalmente uma Marfrig. Uma Marfrig, eu estou falando, enfim, se a gente pegar a Beef US da Marfrig, eu estou falando de 70%, 80% do faturamento dela, né? Geração de caixa dela. Então, assim, é onde eu tenho uma exposição mais forte no mercado norte-americano. O mercado norte-americano, enfim, provavelmente a gente pode ver alguma melhora aqui, principalmente em margem, até porque a gente teve alguma queda de preço de grãos, né, que querendo ou não reduz um pouco de custo, nesse segundo semestre de 2023, tá? Então, assim, principalmente aqui para bife, né? Se a gente olha para aves, o mercado ainda é um pouco mais enfim, desafiador, né? Aves e porcos. Então, assim, nos Estados Unidos, a gente ainda não continua muito otimista, né? A gente ainda continua com o pé atrás aqui quando a gente olha a indústria de frigoríficos lá fora, né? Lá nos Estados Unidos. Quando a gente vem para o Brasil, o que acontece? Principalmente esses últimos dados da CSEX, aqui para aves, né?
e também para porcos, a gente já vê uma recuperação mais forte, né? Então, seja aqui em termos de preço, ou seja aqui em termos de volume, né? Então, enfim, você teve alguns eventos macros que favoreceram essas exportações aqui de Brasil, né? Então, assim, a hora que a gente vê uma JBS, os resultados aqui de Brasil para 2023 podem compensar esse cenário ainda um pouco mais desafiador que a gente tem lá fora nos Estados Unidos, tá? Então, enfim, dentro desses players, eu acho que vai ser stock picking mesmo, né? Marfrig, acho que ainda pode ter algum cenário um pouco mais desafiador por conta dos Estados Unidos. JBS pode sofrer também um pouquinho por conta do mercado norte-americano. Acho que quem pode se sobressair é, de fato, uma Minerva, perdão, que consegue aqui se beneficiar desse preço do gado mais baixo, né? E consegue aqui também se beneficiar de um dólar mais apreciado, né? Uma vez que, enfim, a gente tem as operações da América do Sul aqui muito representativas, né, para a Minerva, né? Então, assim, de forma geral, mercado de bife, eu acho que ele, enfim, ele vinha passando por uma tempestade e aí a gente teve, de fato, essa infelicidade da vaca louca aqui no Brasil, né? Acredito que, enfim, a gente já tem uma situação normalizada. A recuperação ainda, a gente não teve uma recuperação acelerada em termos de exportação para a China, né? Se a gente olhar preços, seguem ainda também bastante estáveis, mas o mercado chinês, ele pagava um prêmio aqui em cima da carne bovina, né, brasileira. Esse prêmio, ele também foi retirado, né? Então, enfim, o que a gente vê é os chineses também fazendo alguma pressão, principalmente em cima de preço, para conseguirem uma importação aqui mais forte, né? Então, assim, o setor, de forma geral, ele enfrenta, assim, uma tempestade, né? Passou por uma tempestade por conta do ciclo de gado, principalmente norte-americano, mas acredito que no segundo semestre a gente consegue ter, sim, alguma clareza, alguma visibilidade mais clara com a retomada dessas exportações chinesas, com os preços desses grãos que vêm caindo, principalmente por conta da queda de commodity, né? Enfim, esse é um setor que também tende a se beneficiar com o dólar mais apreciado, né? Então, a hora que a gente olha aqui geração de caixa, muito provavelmente a gente vai ter alguma força mais relevante ao longo desse segundo semestre de 2023, tá? Mas, de novo, por players específicos, tá? Não acredito que uma Marfrig seja aqui um player mais relevante de geração de caixa, né? Mais robusta ao longo desse ano por conta do mercado norte-americano, mas uma Minerva ou até mesmo uma JBS podem aqui se sobressair nesse cenário, né? Não comentei de BRF porque ela pega mais esse mercado aqui que a gente vê de aves e suínos, né? E enfim, aqui eu acho que a gente ainda tem um cenário um pouquinho mais desafiador, né? Margem aqui ainda está comprimida, se ainda tem exportação fraca aqui, principalmente de suínos. BRF passa aqui por um turnaround operacional também específico, mais micro, né? Então, assim, acho que em termos aqui de empresa, as que devem aqui se sobressair, justamente JBS e justamente Minerva, né? E podem ser até uma saída mais positiva a hora que a gente vê esse mercado com volatilidade mais alta e mercado precisando também de ativos mais defensivos, né? Perfeito, então, brigadão pela sua contribuição aqui, viu, Rafa? A gente agradece muito a sua participação e a sua disponibilidade aqui em dividir um pouco mais da sua visão de mercado aqui com o pessoal que acompanha a gente aqui do Sul Notícias, especialmente com o pessoal, o investidor pessoa física, que é com quem a gente tem um pouco mais de proximidade. E também agradeço aí todo mundo que está acompanhando a gente no vídeo, lembrando sempre de dar aquela checada nos links da descrição e dá uma olhada também lá no site do Sul Notícias, todos os movimentos da Bolsa a gente está sempre cobrindo, essas movimentações do arcabouço fiscal, do que está rolando em Brasília, sempre está tudo atualizado lá em tempo real. Então, muito obrigado a todo mundo e uma boa semana para todos. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Edu.